Bem-vindos ao Conta Aí, o podcast que vai te levar por uma jornada repleta de histórias e conhecimentos fascinantes. Aqui mergulhamos nas profundezas da curiosidade, explorando temas variados e entrevistando pessoas incríveis. Apresentação: Diego Silva. Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Está começando mais um episódio inédito do nosso podcast Conta Aí, aqui pela nossa rádio AD Caxias, a rádio do povo de Deus. Eu sou o Diego Silva, apresentador dessa programação, e quero agradecer a todos vocês que já estão acompanhando, que já estão sintonizados, ligadinhos, conectados, né, na nossa rádio AD Caxias, quem sabe aí pelo teu smartphone, pela tua Smart TV, pelo seu tablet, pelo seu notebook, não importa o aparelho, o importante é que você está nos acompanhando e com certeza vai ser bênção demais. Vocês sabem que esse episódio esse podcast, né, tem o intuito de trazer pregadores, cantores, obreiros da casa do Senhor para contar um pouquinho da sua história ministerial, para contar um pouquinho da sua vida ministerial, para contar um pouquinho das experiências, né, que tem com Deus, e a gente fica muito feliz quando você comenta, quando você compartilha, quando você interage juntamente conosco. E nessa noite, mais uma vez, nós temos um convidado especial, né, para bater um papo abençoado, contar um pouquinho da sua história. E hoje vai ser um pouco diferente, porque geralmente a gente traz aí obreiros mais, como podemos dizer assim, mais experientes, mais antigos, né, mais velhos, como queiram entender, para contar um pouquinho da sua história ministerial. E hoje a gente tem a oportunidade, o prazer de receber o meu amigo Cristiano Reis, meu irmão, ali da Assembleia de Deus do bairro Fátima, congrega juntamente com o meu amigo Pastor Mateus Levi. Pastor Mateus Levi é uma bênção, meu amigo de anos, né? E graças a Deus tem formado ali obreiros, está sendo uma bênção o trabalho dele ali no bairro Fátima. Então hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar, bater um papo, conversar, uma conversa agradável com ele, o meu amigo, meu irmão Cristiano Reis. Dá uma saudação pro povo aí, Cris. Boa noite, primeiramente, quero comentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo, que Deus venha abençoar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Que bênção! Como é que tu tá, Cristiano? Chegou bem? Trabalhou bem hoje? Como é que foi a semana? Cansativo, né? Rapaz, tu sabe que eu tava ali fora esperando um pouquinho até você chegar. Tava cansadinho, mas quando a gente entra, né, pra dentro do estúdio, a gente sabe que começa a desenvolver um bate-papo abençoado, gostoso, e a gente começa a se envolver, e esses poucos minutos que a gente tem para conversar, passa tão rápido que a gente nem se dá conta, né? Cristiano, antes de nós começar a conversar, eu quero fazer um anúncio que agora domingo, ali na Zona Norte, ali no bairro Santa Fé, Vila IP, Belo Horizonte, Centenário, enfim, na Zona Norte estará acontecendo o 16º Multirão de Natal, né, e a qual eu tenho a honra e o prazer, o privilégio, a alegria de, por 4 ou 5 anos consecutivos, estar ali, né, cooperando, louvando a Deus, levando a mensagem através de louvores. E eu quero convidar todos vocês, meus irmãos e amigos que estão acompanhando ali da Zona Norte, do Vila IP, Santa Fé, Belo Horizonte, Centenário, Quênio, enfim,
para estar ali então na escola Tancredo de Almeida Neves, participando desse mutirão de Natal. Eu estarei ali no horário da 1h30, né? Louvando ao Senhor, então, levando ali a palavra do Senhor através dos louvores. Então, vocês são meus convidados especiais para estarem ali. Glória a Deus por isso. Vamos conversar, irmão Cris? Vamos conversar. Vamos bater um papo? Tu tá tranquilo, irmão Cris? Tu tá sossegado? Tá meio apreensivo? Apreensivo, mas com o tempo da conversa a gente vai... Que maravilha, né? Que bênção. Cristiano, para quem não te conhece, para quem está te conhecendo agora, né? Como a gente falou, você é um obreiro que está em atividade, já servindo a Deus, trabalhando na obra do Senhor, graças a Deus por isso. Ali no lado de fora, ali em off, nós estávamos conversando, estava falando dos teus cursos que está fazendo de teologia, enfim, que é uma bênção que a gente tem que se qualificar. Realmente a gente precisa, né, estar qualificado, né, para poder fazer a obra de Deus. Mas, Cris, me diz uma coisa, você é natural de Caxias do Sul mesmo? Sou de Caxias do Sul. Natural de Caxias do Sul mesmo. Com que idade tu tá hoje, Cristiano? Eu estou com 26 anos. 26 anos, tá. E você é de berço cristão? Não. Não é de berço sou cristão. cristão. Eu já imaginava que tu tinha, já era de berço cristão, porque, né, não sei, de repente, não é. E como que foi a tua conversão, Cristiano? Como que aconteceu de você se entregar a Jesus? Como que foi? Conta aí para nós. A minha conversão, ela vem, na verdade, pela parte da minha mãe. Eu venho, na verdade, de uma família umbandista, né? Da parte do meu pai. Umbandista? Umbandista. Ah, tá. E a gente morava, né? As coisas que eu me recordo, a gente morava onde tinha o centro de Umbanda, então a minha mãe, por um bom tempo, ela também frequentou. E ela, por decisão, eu creio que pelo Espírito Santo também, começou a ir na igreja, né? Sim. Procurou começar a ir na igreja, nos convites e orações de pessoas que eram próximos, né, da nossa família. E ela, então, iniciou essa carreira sozinha, solo. Né? Por muitos anos ela ficou nessa carreira solo. E a minha conversão, eu me batizei, foi no ano de 2009. Sim. Batizei na Igreja Novo Amanhã. Em 2009? Em 2009 eu me batizei. Eu e minha mãe, no mesmo dia. Eu me lembro que eu ia com ela, mas eu não conhecia Cristo, né? Eu ia com ela, era bom estar na igreja, eu me recordo das festas, né, da igreja, dos almoços, dos cultos, né? Claro. Da forma litúrgica como que era, né? A mãe sempre falando, né? Fica sentado no banco, né? Fica quieto. E eu me lembro as pessoas também indo até a igreja, onde era num outro bairro, um bairro próximo, mas a gente ia a pé toda vez que a gente ia. Então tinha aquilo que hoje eu entendo, né? Como praticante, né? Sim. Aquela correria. A mãe chegava de serviço, colocava nós tomar banho, quando me colocava a tomar banho. Sim. Naquela época era só eu de filho. E nós ia para a igreja. Né? Se encontrava ali com outros jovens de outras irmãs e iam conversando da vida e ela ia para a igreja. 2009, que idade tu tava, Cris? Eu tava com, acho que 12 anos. 12 anos. Na verdade não Era, eu me lembro não dessa tinha toda data. Aquela... Isso, não sabia, mas eu me recordo dessa data por conta do meu batismo, né? Sim. Mas antes disso eu não me lembro muito como foi, né? Eu me recordo de algumas datas a qual me marcaram, né? Pois é, desde 2009, tá? E você teve um período, depois com certeza, a gente sabe que a juventude e tal. Sim. Eu sei que tu gostava de esportes, né? De motocross e tal. Isso. Até hoje, eu acho que tem esse... Gosta, né? Diminuiu, mas tem esse... É isso aí. Nessa data de 2009, já ali, nessa data, assim, meu pai andava, né? Sim. Na verdade, sempre gostaram de moto, né? Minha família sempre gostou de moto, meus tios. Sim. E eu vim com o aprendizado do meu pai ali, ele me inculcou a andar de moto. Sim. Aprendi a meio na marra andar, né? E eu comecei a praticar o esporte. E nesse tempo do meu batismo ali, eu também frequentava, né, a Umbanda com meu pai, né? Era aquilo que eu aprendia antes mesmo de aprender a ir na igreja com meu pai, né? E ele ia, eu também Por ia. seguir os passos do pai, né? Isso, eu ia também bastante tempo com ele, né? Ia com a igreja com a mãe. Mas como na igreja para mim era algo que era mais rígido, né, aos meus olhos, era mais difícil estar ali. Claro. E onde eu morava,
se encontrava, né? Onde nós morávamos ali, a minha avó tinha o terreiro ali, então Sim. era minha casa. Onde meus amigos vinham, onde eu convidava os meus colegas para vir até minha casa, era ali. Então, na verdade, a tua família, por parte do teu pai, a tua mãe já era de matriz, assim, já era... Se ela era dona de terreiro, vamos dizer assim? Uma coisa assim. Não, é parte do meu pai, a minha avó. A minha Sim, bisavó. A tua bisavó, no caso. Isso vem da minha bisavó, da minha avó, Tá. do meu pai. Ah, né? vem uma geração Isso, já, vem uma então. geração, uma Aham. geração. Tá, e hoje, pela graça de Deus, teu pai também é cristão. Hoje, também serve graças a Deus, a né? Deus, ele serve a Cristo. Também serve a Cristo. Isso que vai fazer maravilha. agora, acho que vai fazer uns 11 anos, eu acho. 11 anos já 10, que 11 tá, anos. servindo a Cristo. Que bênção, que maravilha. E, Cristiano, dentro ainda dessa questão de família e tal, depois que você ficou mais jovem, adolescente, que se afastou, né? Daí começou a ter a vida de jovem, de adolescente, né? Quanto tempo demorou, Cristiano, para você tomar a decisão, daí vamos falar a verdade, de se converter mesmo? Sim. Porque até então, com 12 anos, tu se batizou porque a mãe Minha mãe. ia, né? Mas mesmo assim ia na igreja ou ia no terreiro, enfim. Com que idade, Cristo, tu tomou essa decisão? Não, eu quero servir a Cristo, eu quero servir a Jesus, eu quero estar na presença de Deus. Eu acho que, eu me lembrando, me recordando assim, né? Depois do meu batismo ali, com 12 anos, 2009, 2 anos depois, no 2010, eu acho, minha mãe ficou grávida da minha irmã. Tá. E a gente estava indo viajar, não me lembro que idade minha irmã tinha, mas era meses. A gente estava indo viajar nas férias. Sim. Me recordo de estar eu, meu pai, meu tio, minha tia e minha mãe com minha irmã no colo, né? Indo pra praia. Sim. E certa distância da viagem, minha mãe sente uma dor de cabeça muito forte. Ela reclama de uma dor de cabeça tremenda, muito forte. E meu pai, por conhecer minha mãe, a gente sabia que não era qualquer coisa que abalava ela, né? Mulher já é mais forte de natureza, assim, pra doença, né? Pra doença... Dá uma dor de cabeça, o homem já... Pronto, já se atira, né? Não me acordem. Eu Deixa vou repousar, eu vou morrer. vou É o último dia de vida. E então ela, né, dor de cabeça muito forte, e o pai comentou, né, talvez porque a gente tá descendo a serra, né? Sim. Vamos parar, já toma um remédio aí, logo melhora. E eu me recordo de que não melhorou. E eles voltaram para Caxias, eu não me recordo se eu fiquei na praia ou não. Sim. Mas eu creio que foi nesse instante que começou a minha conversão. Ali perto de meado, eu creio, de 2012 ali. 2012. Mesmo eu não estando na igreja, dali para frente, Deus começou a trabalhar na nossa família. Porque até então, nessa época, meu pai ainda era um bandista, né? Sim, sim. Cabelo bem grande, né? Ele tinha um cabelo bem grande, né? Cara, cabeludo. Cabeludo, né? E nessa época, então, foi aqui que Cristo começou a movimentar as águas na nossa vida, né? Sim. Como ele já vinha movimentado. Sim, sim. Então, eles voltam para casa, a gente passa um processo de mamãe no hospital por algum tempo, algum período, né? Sim. Eu me recordo poucas coisas, né? Mas eu me recordo da data que o meu pai... Eu estava cuidado pela minha tia, então agora não me encontrava mais na casa onde eu morava. Minha tia agora estava cuidando de mim e da minha irmã. E a minha mãe no hospital, né? E a gente escutava rumores, né? Falando, o Roberto está muito mal. Né? Sim, sim. Estão passando uma grande dificuldade, né? Claro. Mas eu também escutava, né? Minha parentela, aqueles que também iam na igreja da parte da minha mãe, dizendo, olha, nós estamos orando. Nós estamos orando, né? E aquilo começou a movimentar o meu coração, né? Eu me lembro que daí eles me levavam nos cultos, meus tios me levavam nos cultos, né? As igrejas bem pequenininha. E eu sentia a presença de Deus, era renovado ali, né? E ali Deus começou a tratar. Foi essas raízes que me fizeram voltar anos depois. Voltar para Cristo anos depois. Sim, sim. Nesse tempo, a conversão, né? A minha conversão vem juntamente com um monte de gente da minha família. Sim. A doença da minha mãe, ela acarretou que meu pai aceitasse Cristo, né? Através desse... Deus tem suas seus maneiras meios, de agir, tem seus meios de agir que muitas vezes a gente acaba não entendendo, né? Mas depois, lá na frente, a gente vai ver o resultado, o que Deus faz, né? A maneira dele agir. Hoje tua mãe tá ali, tá bem saudável, servindo a Deus, teu pai, consequentemente, servindo a Deus, né? Um filho já, obreiro na casa do Senhor. Inclusive, quero, né, mandar um abraço para os irmãos que já estão comentando. Isso aí, meus irmãos, continue comentando, continue compartilhando. O irmão Alexandro Cruz da Silva diz, paz, irmãos, paz, Senhor, irmão. A Milena Reis, a Mileninha, minha sobrinha, ela diz, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Milena, isso aí, que bênção.
A irmã Roberta Reis, ó, a família Reis está em peso aqui, hein? Ela diz, ô Glória, obrigado, meu Deus, amém, irmã Roberta, Deus abençoe. Isso aí, vamos compartilhando, vamos comentando, que com certeza nós vamos aí escrafunchar aqui a vida do nosso convidado, que vai ser bênção demais da conta. E daí, então, através dessa situação, né, que no momento foi um momento com certeza difícil, né, para a família toda, né, mas que Deus agiu e trabalhou e trouxe um despertar, né? Como se fosse a pregação de Pedro, né? Um despertar da uma nossa vida. redada sólida, né? Puxou um... Escaldou, né? Que bênção, né? Então, Cris, questão de família, Cris. Tu é casado hoje, né? Sim. Inclusive casado com a minha sobrinha, né? Abraço para Mileninha, né? Que está assistindo, a minha sobrinha, minha afilhada, né? Então, a gente fica feliz e fica alegre, sabe, Cris, pela vida, né, que vocês têm construído, pela família de vocês, né? Que conta aí para mim como é que foi o começo do relacionamento de vocês e como é que foi, porque a Milena também, de certa forma, conheceu a palavra muito nova, né? Sim. Por conta... Eu me converti muito cedo, minha mãe é de berço cristão e sempre foi aquela história, aquele ditado que a gente diz, né? Aquele pé na igreja, pé no mundo. Então, infelizmente, né? A gente cresceu com isso, mas de certa forma aprendemos, né? Carrega uma marca, né? Carrega a marca, né? Então, meu falecido pai, que Deus o tenha, também se converteu e pela misericórdia de Deus foi através de uma ministração minha que eu estava ministrando, que Deus me usou, foi o único que aceitou Jesus na noite. Então eu sempre lembro desse testemunho, quando eu estou pregando em algum lugar que vem, eu lembro desse testemunho, é muito forte, Deus nos alegra quando eu lembro desse testemunho. Então, de certa forma, ela teve essa raiz, né? O pai dela, quando aconteceu de separar da minha irmã, acabou se convertendo e tal. Então, quer dizer, ela tem vários familiares que conhecem, que são conhecedores, enfim. Então, ela trouxe isso com ela. E eu glorifiquei a Deus, Cristiano, porque, tipo, quando vocês casaram, quando vocês começaram a ter um relacionamento, você já estava servindo a Deus? Tu já estava indo para a igreja? Sim, conta foi aí pra muito mim. rápido, né? Naquela levada de meu pai ali, após a minha mãe estar no hospital, ele me fez um convite, né? E o que acontece? Para todo erro a gente acha um culpado, né? É verdade. E na questão dessa época, eu procurei todos os culpados e disse, só pode ser meu pai que é culpado, porque minha mãe tá passando isso. Sim. Sabe, agarrei aquilo no meu coração, né? E por muito tempo fui um jovem muito revoltado por causa disso. Sim. Um jovem barulhento, um jovem chato, né? Onde chegava atrapalhava a festa, incomodava. Tu gostava de agitar. Gostava de incomodar, né? E até mesmo a minha família trouxe muita preocupação para meus pais, né? Quando eu estava fora do caminho. Porque aos olhos humanos, né? O mais difícil seria meu pai. Sim. Um homem aos olhos humanos. Um homem já maduro, né? Na escolha cresceu, né? Vem de uma escola que ele cresceu isso, né? Aprendeu isso, a sua família é de base disso, então, sim, aos olhos de todos era mais difícil ele. Sim. Mas foi ao contrário, né? Eu que resisti até por muito tempo, né? Por mais tempo. Por mais tempo. Então, sim. Eu vejo que o alcançar meu da Milena foi muito de Deus, porque sim, meu pai, ele aceita Jesus, né? Ele me chama e diz, olha, vamos jantar, eu preciso conversar contigo. Eu era muito novo, eu não me lembro a época que foi ali, mais ou menos quase 13 anos. Minha mãe tinha que fazer uma cirurgia naquela. E ele contou da cirurgia, disse que a cirurgia era meio grave e tal, né? Ele falou, olha, eu preciso assinar um papel, um termo, e eu quero que tu assine junto comigo. Dê a tua palavra, sim ou não, né? Eu conversei com a tua avó agora no hospital, saí de lá, o médico foi lá, disse que a situação dela não é fácil. Sim. Daí ele terminou de falar tudo isso, a gente não comeu naquele dia. A gente foi pra comer algo, conversar, a gente acabou não comendo, né? Os dois acabou chorando, né? Sim. Só que ele me disse no final algo que hoje eu entendo. No final da conversa ele disse, mas... Ele estava arrastando a cadeira já. Ele disse, mas... Eu me ajoelhei do lado da cama dela e disse que se o Deus que ela serve tirasse ela daquela situação, eu ia servir junto com ele. Junto com ela.
E naquele tempo eu não dei bola porque eu não conhecia Cristo. Vai entender, né? É. O que tá falando, E ele falou né? isso com tanta fé, ele disse Sim. pra mim, né? Olha, eu disse, né? Deus que ela serve, eu não conheço, eu serviria junto com ela. E a minha mãe, ela acabou desenvolvendo o quadro de saúde dela que ela já não precisou mais fazer cirurgia. Uhum. Ela já saiu, um tempo depois já saiu do hospital. Ela teve uma doença muito grave, né? Esclerose múltipla. Se tu olhar hoje a doença dela, os exames dela, é uma pessoa que já está em óbito há 10 anos atrás. O que é? Qual é os sintomas, Ela, Cris, assim? ela ataca na pras medula pessoas? óssea, Na no sistema nervoso, Sim, ela vai sim. paralisando alguns órgãos, Tá. né? É algo bem difícil de se ver, Sim. mas como ela faz participação de alguns grupos, Como se fosse né? algum câncer, alguma Como coisa se assim, fosse bem... algum câncer. Bem grave, Bem né? grave, né? E Deus tem alcançado ela com grande Aham. misericórdia até hoje. Sim, né? Tá sim. conosco aí. É uma pessoa mais forte da nossa família. Né? Que benção, né? Graças a Deus por isso, né? Bom, ele aceita Jesus nessas condições. De ver, né, a situação da minha mãe daquele jeito. E a gente acaba sendo, vamos dizer assim, meio que expulso de onde a gente morava. Né, por conta da decisão dele. Claro, por quanto Ele claro. aparece com o cabelo cortado, dizendo que agora vai virar crente, que já, vai se batizar. já arrumam... Né? Uhum. E começa ali, né, uma vida com Cristo, né? E nesse tempo tudo eu acompanhando. Sim, sim. E como eu andava, que nem a gente foi falado de moto, né? Tinha tempos que ele não conseguia me levar, então eu ia com outras pessoas, né? Aí acaba... Leva ele Sim, junto. sim. Então eu acabei, a minha cabeça foi se automutilando, se revoltando, Claro. né? E eu me criei um jovem depressivo. Né? Sim. Tinha família, não faltava alimento, nunca me faltou nada. Sim, Mas me faltava Cristo, né? claro, é. Faltava tudo. na Faltava verdade. tudo. Faltou Cristo, falta tudo. E então eu acabei saindo de casa muito cedo, né? Sim, Ali com uns 15 anos eu já estava morando sozinho. Né? Morei um tempo com amizades, depois morei sozinho, né? Tive Sim, outros sim. relacionamentos. Então foi uma turbulência. sim, sim. E Isso bem jovem, que bem idade eu jovem, tinha, Cris, mais 15, ou menos? 16 anos. Né? Bem Bem jovem mesmo. A minha decisão foi essa. Meus pais nunca me expulsaram de casa, pelo contrário, né? Mas Sim, sim. a minha decisão foi essa, eu vou sair, né? E minha mãe e o pai indo na igreja. Com 15, 16 anos Meu você pai e aí. mãe Tá, na igreja. Sim. Eu conheci a Mila, né? Sim. Chamada de Mila aqui. Conheci essa mulher abençoada por amizades com a qual nós frequentávamos, né? No mesmo lugar juntos. Uhum. Mas nesse tempo eu disse pra ela, eu tava conversando essa semana, que como a gente ia fazer a participação, a gente vai relembrando. E quanto eu chorei nesses dias. Sim, né? sim. Era pra ser naquela semana e se passou, né? Sim, sim. Mas quanto eu chorei, me lembrei de tudo que Deus, as promessas que Deus fez pra mim, né? Sim. Lá atrás, né? E Deus tem cumprido, né? Pela graça dele e misericórdia, ele tem cumprido todos os nossos Não, Deus ele sempre vai cumprir as promessas dele, nunca vai cair por terra, né? Então, Passará céus e terra, mas as palavras, as palavras dele dele não passarem. vão passar, jamais. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Isso aí. Então, pois é, então você ainda não estava firme, Não tava servindo a Deus, Não não tava estava, servindo a Deus. mas já tinha essa base, já estava vendo, tipo, os pais já servindo a Deus e Isso. tal. Já tinha, no caso, Já um tinha. pré-caminho. E como que foi, Cris, a decisão daí de você voltar a servir a Deus? Você tomou a decisão sozinho? Foi a Milena que decidiu sozinha? Conta aí pra nós, como é que foi essa... A decisão Essa foi, coisa aí. A decisão foi, vamos dizer assim, quase a mesma decisão que o meu pai. Eu via a minha mãe entrando no hospital e saindo, né? Fazendo muito medicamento e saindo mal do hospital. Sim, E aquela turbulência. claro. Né? E eu, por um tempo, me afastei da minha família ali. Fiquei alguns anos em festa e bebedeira. E eu entrei numa depressão muito forte. Muito forte. Eu acabei perdendo um ciclo de amizades. Eu creio que foi Deus que afastou. Sim, Né? Perdi meus bens, a qual eu tinha. E daí eu me encontrei novamente na casa dos meus pais ali com 18 para 19 anos. sim, sim. Né? Acabei me encontrando nos meus pais de novo, ficando ali na casa deles. E ali Deus começou a tratar comigo. Porque a situação dos meus pais foi sempre uma situação de como tu tem que buscar, tem que trabalhar, correr tem que atrás, batalhar, tem que né? correr Não é atrás. nada nas mãos, eu creio que a Sim, maioria das sim. pessoas são assim. Sim, sim. Mas eu via isso e eles indo nos cultos e o brilho no olhar sempre, né? E eu tendo que estar na casa deles, a Sim. qual eu decidi sair por conta própria. E agora ter que voltar, filho Isso, pródigo, né? Isso aí, Filho né? pródigo, né? E o mais incrível que é que a gente se sente abraçado, mas o meu ego dizia, não, mas tu tem que Sim. sair, tu tem que, né, tu tem que Sim, sim. voltar, tu tem que correr de novo, novamente, sai da casa dos teus pais, Vai viver tua vida, vai aquela ver tua coisa, vida, né?
Sim. E eu passei por bem pouco tempo quando eu voltei para casa dos meus pais, fiquei no quarto dos meus irmãos ali, mas eu sempre digo, né, isso eu levo para minha vida. Deus coloca estratégias, né? Sim. Até mesmo para pais que aqui estão nos escutando, né? E também para filhos que aqui estão nos escutando, que Deus ele dá estratégia para os pais. E quanto minha mãe foi usada na mão de Deus, eu digo minha mãe porque meu pai para mim era mais difícil como sendo homem. Sim. Eu já tinha saído de casa, já tinha as minhas escolhas. Sim. E quando eu voltei a morar com eles, eu tinha que trabalhar com ele, porque eu me mandaram embora da firma onde eu trabalhava. E eu voltei a trabalhar com o pai. E com o pai não tinha muita conversa, né? Sim. Era bater na quarto, vamos trabalhar. E deu. Em silêncio, olhava pra mãe assim, né? Nem queria ir com ele. Nem queria. Nem queria ir, mas tenho que ir. Então, mas eu tava ali, né? Num lugar onde que eu sentia que eu tava bem, mas eu precisava sair dali. No meu coração eu preciso sair daqui, né? Mas Deus me levou lá para começar a grande obra na minha vida novamente. Eu me lembro que eu me encontrei sem emprego, sem amizades, então eu não tinha como sair, porque eu não tinha dinheiro, não tinha que me buscar, sim, assim, né? Aquela... E ali pintou a estratégia de Deus usar minha mãe e dizer, olha, eu até te empresto o carro do teu pai. E eu te dou até dinheiro, não precisa nem tu me pagar depois, né? A tua mãe? Minha mãe. Mas antes fomos no culto. Olha aí. E começou assim a minha conversão. O primeiro culto... Começou a fazer uma troca. Uma troca. Não, eu vou ir para agradar a mãe. E o joelho no chão, né, de uma mãe orando, e ela disse, não, faça uma contigo. Porque a fé vem de ouvir, né? Tu vai estar lá dentro no ambiente, a palavra só a palavra né? vai transformar. Em casa ela podia botar louvor, ela podia orar pela minha vida, mas eu tinha que experimentar, né? Sim. Eu tinha que ir lá escutar uma palavra, uma correção de Sim. Deus. E começou assim minha conversão. Ela me fazendo um convite, né? Fazendo essa troca, fazendo essa negociação. E eu, um jovem, dizendo, não, mas o que é ir na igreja um dia para agradar minha mãe? Pois é. Eu vou ir. Mas não durou mês, né? Não durou um mês. Não durou um mês pra minha conversão acontecer. E nisso tu já estava namorando com a Milena? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Tá. Daí começou a servir a Deus? Não comecei. Eu comecei a ir na igreja. Começou a frequentar junto com a mãe só pra... Foi uma resistência muito grande, porque onde ela congregava no Campos da Serra. Lá no Campos da Serra? Campos da Serra. Mas vocês moravam naquela região lá? Ela morava lá. E minha mãe mora lá. Ela mora lá até hoje. Tá. E quando eu fui, na época... Então vem de lá do Campos da Serra pra trabalhar aqui, que agora mudou a chapeação, né? Que era no Fátima, daí agora tem aqui no Pioneiro, vem de lá aqui. Vem de lá aqui. Eles compraram ali agora, né? Então, ali. Daí estão trabalhando ali. Mas aconteceu desse fato. A minha cabeça uma turbulência muito grande, né? E eu morando com eles ali e ela nesse convite. E o pastor da minha mãe naquela época, o pastor Josué, até hoje ela fala, você tem que voltar lá e conversar com o pastor, né? Agradecer ele, né? Pela insistência. Pela insistência, apoio, eu dizia, olha, esse pastor, eu falava pra minha mãe, mas eu não gosto de ir na igreja por causa do pastor. Sempre tem uma desculpa, né? Ele pega no meu pé, ele fica me olhando. Será que é porque eu uso boné, eu uso essas correntes aqui, né? Eu ficava pensando, né? Daí tu ia na igreja de boné, não tirava? Não, quando eu ia na igreja, sim. Tá. Mas e como ele morava no mesmo condomínio com a minha mãe, ele me via. Sim, via ele. Ele me via ali e tal. E eu não cumprimentava ele, né? Olhava meio assim pra ele, né? Sim. Mas eu frequentei. Eu me lembro dos últimos 3 convites que a mãe me fez. No primeiro não houve efeito nenhum aos meus olhos. Sim. Eu fui, peguei o culto, sentei lá atrás, a igreja tá meio vazia, fui embora. Cheguei em casa, fui lá, troquei de roupa, peguei a chave do carro do pai e o dinheiro, fui embora. Meu Deus do céu, né? E depois, né, no próximo culto já foi algo diferente. Sim. Porque eu creio que nesse tempo, a minha mãe orando, a igreja orando também. Claro, né? intercedendo. Intercedendo pela minha vida. Sim. E no segundo convite eu já não saí depois. Eu fui no culto, né? Prestei atenção na palavra. Sim. Eu já não acabei não saindo. Fui para casa, fiquei em casa. E minha mãe me questionou alguns dias depois, né? Hoje não vai sair com ninguém, não vai sair com teus amigos? Não, hoje não vou e tal. E Deus começou a tratar meu coração. Sim. Começou a me lembrar, né, da minha família, começou a me lembrar do que eles estavam fazendo, da forma que estavam fazendo e o que eu estava fazendo. O que você estava fazendo. E nesse tempo foi que eu já meio que conheci a Milena ali, através dos nossos amigos, né? A gente saía, roda de amigos junto, isso. Tal. Meio que tava já parando de beber, né? E foi Cristo, eu creio, né? Sim. Com as minhas vontades, não. E a terceira vez que ela me fez o convite, tinha
acontecido uns fatos num grupo de amizade ali onde nós estávamos, onde eu estava. E eu cheguei na igreja aquele dia, foi uma resistência muito grande, porque eu fui pro culto chorando. Sim, já tava. Já estava assim, eu estava numa depressão muito profunda. Sim. Eu fui pro culto chorando, cheguei lá mal, eu disse, mãe, não quero ir. Não, desce, vai ser só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai embora. E acabou que, quando eu entrei, só tinha um lugar pra mim. Lá na frente. Na frente de quem? Lá Vamos dar risada lá, né? do Do pastor. Aquele pastor. Aquele pastor, aquele pastor amado no meu coração. Aquele que eu nem cumprimentava. E ele ainda falou, Cristiano, você aqui na minha frente. Mas a palavra, eu não me lembro que palavra que ele pregou aquela noite, mas eu me lembro que eu chorei o culto inteiro, né? Me escondendo das minhas lágrimas ainda. Sim. Ainda hoje Com eu olho, vergonha, né? Com vergonha, né? Sim. Olho as fotos nas redes sociais que ele posta, assim, às vezes, de recordações. Sim. Lá eu. Bem magrinho, agora eu tô um pouquinho mais gordinho. Lá eu, ó, né? Sim. E envergonhado, porque ele postava e eu falava pra mãe, não publica essas fotos aí. Não reposta, por favor, né? Sim. E eu via, né? Ali foi o dia que eu vi que Deus falou comigo. Por quê? Eu senti que Deus tinha falado comigo. Mas entrou uma dúvida enorme no meu coração. Eu disse, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Minha mãe é a vizinha dele, meu pai é amigo dele. Deve ter contado alguma coisa, enfim, né? Passa, né? Sempre né? passa alguma coisa. Deve ter contado o que eu tô passando. Eu vou estar embora do mesmo jeito que eu entrei aqui. Sim. E nesse pensamento, eu me lembro que ele estava encerrando o culto. E ele virou as costas assim para encerrar, era pouco espaço, que estava lotada a igreja. Sim. E ele vira para mim e me entrega algo de Deus. Aí descortinou. Aquilo que eu tinha vivido lá naquele grupo do WhatsApp, sim, lá, de amigos. Ele falou ali. E ali ele liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida, né? Que naquele dia Deus estava escrevendo uma nova história. Olha só. Né? Então, essa nova história, vamos falar um pouquinho de ministério, essa nova história ministerial começou lá, com essa palavra desse pastor, né, dirigida por Deus, né, um ato profético, né. Mano, hoje a gente sabe que tu já está trabalhando na obra de Deus, já é um obreiro da casa do Senhor, já está envolvido com a obra do Senhor. Qual é a tua visão nesse período em que você já está servindo a Deus, já está cooperando como obreiro? Qual é a tua visão de ministério para a tua vida? Tu tem algum desejo, tu tem algum sonho ministerial para ser realizado na tua vida? Tu tem algum projeto ministerial, sabe? Tipo, porque muitas vezes esses sonhos, esses projetos, é Deus que nos dá, né? Muitas vezes a gente, como eu falei no programa passado, juntamente com o pastor Oswaldo, muitas vezes Deus promete, né? O Senhor Jesus promete, entrega o ministério, a gente quer para ontem, para hoje, quer adiantar a coisa, né? Então, eu acho que você assistiu alguns episódios e tal, né? Qual é a tua visão, irmão Cristiano, de ministério para tua vida? O que tu pensa ministerialmente, assim, falando para tua vida? Conta aí para nós. Escutando assim tu falar sobre o apressar os passos, né? E isso tem acontecido com muitas pessoas, né? Não citar só jovens, mas muitas pessoas, né? E Eclesiastes nos diz 3, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas. E hoje, assim, eu vejo que desde esse dia, a qual foi um ato profético sobre a minha vida, que ele falou sobre família. Ele ministrou uma palavra sobre o meu coração e ele botou a Bíblia sobre a minha cabeça e disse assim, eu vejo Deus te dando uma família. Uma família abençoada que vai honrar o nome dele. A Miliana não estava junto. Tanto que eu digo pra ela, mas quando eu olhei pra ti, eu disse, mas será que é esse? Mas Deus é poderoso. Não, Deus faz milagre. Faz milagre, faz a obra. Faz a obra por completo, benção, né? Olha aí, ó, irmão Carlos Trindade, meu irmão, Deus abençoe o irmão Carlos Trindade, sempre está nos acompanhando, né? Em todas as nossas programações, não só o podcast conta aí, mas as volta e meia eu entro nos outros programa e a gente vê que ele está acompanhando lá também. Deus abençoe aos nossos irmãos. Pode continuar, irmão, desculpa te cortar ali. E ele falou sobre família, né? E um bom tempo a gente congregou também na Voz do Evangelho Pleno com o pastor, né, Juliano, sim. missionária Cíntia. Sim. Foram um canal de bênção nas nossas vidas, né? E desde lá ele falava, Deus tem uma obra grandiosa, né? Através da família na vida de vocês. Sim. A gente cuidou dos jovens um bom tempo, a gente cuidou da missão também. Lembro, tive a oportunidade de cooperar com vocês lá algumas vezes, foi bênção de Deus. E a gente vem se encaminhando,
chamar de tio, né? Para nosso coração desejoso por família. Família. Pela família. A gente agora já fez curso Casados para Sempre, já fez para poder professores líderes em treinamento. Sim, né? sim, e se aperfeiçoando nessa nesse temática, quesito. né? Nesse departamento, né? Que é muito Essa importante. Instituição formada por Deus, né? Que é muito importante. Então, hoje tu vê assim um ministério na área, no departamento de famílias da igreja. Tu acha que tem esse chamado. Tem esse chamado, tem esse desejo. Já teve alguma experiência, irmão, de algum caso, que teve que lidar com algum caso? Teve que acompanhar, de repente, você sozinho não, mas teve que acompanhar pastor, enfim, algum obreiro, em algum caso, assim, referente à família? Sim, na verdade, assim, a gente hoje, né, a gente olha para trás e olha e diz, nossa, a gente evangelizava jovens e a maioria era casais, no círculo de amizades, né, a gente começa a conversar com nossos vizinhos, até mesmo dias atrás, né, a Milena recorre bastante, a mulherada chama, os homens é mais duro, né? A mulherada chama ela, os irmãos chamam ela e diz, olha, preciso de uma ajuda. E a gente vê, e eu fui mais, vamos dizer assim, foi mais fácil para entender. A Milena deu uma segurada, mas família não, né? Sim. Porque geralmente na igreja a gente vai olhar, a gente vai se tratar, a gente é novo, né? Como que tu vai liderar alguém? Como é que tu vai explicar? Mas a palavra de Deus nos diz que Timóteo, né? O que Paulo vai dizer para ele? Não deixe que despreze a tua mocidade, né? Mas antes ser exemplo. Sendo exemplo, da fé, claro, da pureza, claro. né? Na palavra. Se for exortar os velhos, exorta como teu pai, os mais velhos, né? Então a gente sabe que se tu estiver instruído pela palavra de Deus e esse chamado de fato for o que Deus colocou no teu coração e exercer ele com excelência, vai alcançar corações, vai alcançar famílias, né? Claro. E hoje o que a gente vai mais ver é famílias destruídas, né? O diabo tem atacado, o diabo tem ceifado um pai, uma mãe para poder dispersar, né, a obra que Deus tem nas famílias. Claro. É um ministério, é algo muito importante, né? Que precisa realmente ter pessoas que sejam compenetradas, que sejam pessoas envolvidas realmente, que tenham um foco, né? Nisso. Mano, algum aprendizado que nesse decorrer de período que você está trabalhando, que você está estudando, que você está se aperfeiçoando, vamos dizer assim, para o ministério, que você pode nos contar e que marcou na tua vida, assim, poxa vida, olha só, aprendi que foi algo marcante, né, na tua vida. E pode contar algum, que tu lembra, algum fato, algum aprendizado que tu teve aí, mano? Tem bastante coisa que a gente pode, né, pode nomear, mas mais trata sobre a minha família. Sim. Né? A qual, no começo, né, na qual nós nos ajuntamos, eu e a Milena, né? Sim. Foi um processo muito rápido. E o aprendizado que eu levo, né, da minha família, do que eu vejo Deus fazendo hoje, né, contar por mim o que está acontecendo na minha vida, é que se você pegar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, né, e você servir a Ele, as coisas de fato elas não vão ficar na gaveta. Sim. Né, elas vão acontecer. E as experiências que nós temos com Deus, através da nossa casa, e o que tem acontecido, né, no nosso lar, o que Deus tem feito, é de que como que a gente chegou até aqui, né? Como que Deus fez isso? E tu olha para trás e diz, não, mas a gente fez o que Ele mandou. A gente tem permanecido na presença dEle, tem sido fiel naquilo que a gente consegue, né? Tem se esforçado. Sim. E eu digo que a maior experiência é o que Ele tem feito na minha casa. Sim. Eu olhar para trás no espelho interno e dizer assim, mas eu era um jovem muito revoltado, como eu já falei. Sim. Eu era um jovem que eu dizia pro vento, para todo mundo, olha, eu não quero ser pai, eu não quero casar agora, eu quero ser assim, eu quero ser assado. E eu vejo hoje Deus fazendo grandes coisas. Isso não tem explicação, né? Não tem palavras que a gente possa... Sim. Faz quanto tempo que tu tá casado, Cristiano? Agora fazer aqui do todo, né? Vai fazer 5 anos. 5 anos nós estamos. Sim, que vocês estão casados. Isso. Do todo tu fala o período que tiveram sem estar casado, vamos dizer assim. Sem estar casado. 3 anos vai fazer que nós casamos. Casaram, sim. O noivado vai fazer um pouquinho mais. Sim. Tudo aconteceu muito rápido. Claro, então tem 5 anos. Nesses 5 anos de relacionamento, tu sabe que muitas vezes o lar, né, a família é uma extensão do teu ministério, né? Então, tanto é que tu viu que
que o teu ministério, assim, a tua chamada, tu entende, né, que a tua chamada e o teu desejo, né, é trabalhar com família, né? E se você pudesse hoje, Cristiano, deixar algum conselho para casais jovens, já vou falar então a respeito de família, casais jovens que estão começando no ministério e tal, que de repente estão cocheando entre dois pensamentos, porque a gente sabe, como você falou, tu teve esse desejo, Deus colocou no teu coração esse desejo, a Milena já foi um pouco mais relutante, né? Agora já aceitou e tal. Então tem que ter essa cumplicidade, essa parceria, né, para a coisa fluir, né? Sim. Tanto é que na verdade a mulher, ela é submissa porque ela recebe uma submissão, né? Tipo assim, tu tem a missão, tá na mesma missão, tu tem a missão e ela, né, vai te ajudar nessa missão com a submissão, né? De cada vez mais ir avante, né? Se você pudesse deixar algum conselho para jovens casais como vocês, né, mano, tu sabe que hoje tem jovens aí que estão se casando agora, de repente estão 1 ano casado, 2 anos casado, e que muitas vezes acontecem conflitos, né, de ministério. Que conselho tu deixaria para esses casais, mano? O conselho que eu deixaria, né, nessa noite é o posicionamento que a gente deve ter, né? É muito relevante, né, o posicionamento que a gente tem diante de Deus. Como foi falado, né? Cocheando 2 pensamentos, tu não tá nem andando nem parado, tu tá ali. Será que vamos? Será que não vamos? Caminha um pouco, para, né? Tu não, né? E ainda mais quando se ajunta, né, 2 pessoas de culturas diferentes dentro do lar. Sim. Né? E o posicionamento, por que eu digo, né? A palavra, ela foi feita para nós ler e praticar ela. Praticar. Não adianta você ali comer a palavra, comer o pão e você não praticar. E aí ficar só no conhecimento, só né? Vai explodir, nessa explode o balão. Explode o balão. Então, o que eu deixaria nessa noite, né? Você que tem, né? Eu creio que tem casais que tem pastor por perto. E a nossa maior dificuldade como ser humano é pedir ajuda. Pedir ajuda para os seus líderes, né? Departamento de família, departamento de casais. E volto a falar, não é porque nós somos novos que nós não temos responsabilidades. Todos temos grandes responsabilidades, né? Com certeza. E ainda, o João vai falar, né, que em nós, os jovens, está a força. O João também é jovem, tem 5 anos, né? 40. Chegamos ao... Está a força, né? Sim. E então, creio que, tendo em nós a força, é porque a palavra está em nós, permanece em nós. Né? Então, se aprofunde na palavra, né? Muito bem. Cristiano, chegamos ao fim, né, do nossa programação, passou muito rápido, como a gente falou, né, começa a conversar, tinha mais coisas para poder conversar, mas enfim, a gente tem a próxima programação logo mais. Eu quero te agradecer, Cristiano, por ter aceitado o convite, tá indo, né, muito bem, de conversar conosco, de se expor um pouco, conversar, né, mostrar que realmente está no caminho, que quer fazer a obra de Deus e que está ansioso para cada vez mais morar no céu e levar mais gente junto, né? Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam, que comentaram. Deus abençoe os meninos da técnica ali, o irmão Laírto, o irmão Antenor. Deus abençoe a cada um de vocês. E se por acaso você não conseguiu assistir todo o episódio, logo depois estará no meu canal do YouTube, Diego Silva, Cantor Gospel. Vai lá, se inscreva, me ajude. Vamos dar um up lá naquele canal do YouTube, né? Quiser me seguir nas redes sociais também, é Diego Silva. No Facebook, Cantor Diego Silva no Instagram. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar para ti aqui uma lembrança, né? Amém, glória a Deus. Olha aí, chegando no final do ano. Olha que tá? massa, até estou procurando isso lá em casa, hoje não achei. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, tá? Deus abençoe a todos os meus irmãos. E até sexta-feira que vem com mais um episódio inédito do nosso podcast Conta Aí, que com certeza vai ser bênção. Vamos trazer mais um convidado para contar um pouquinho da sua história ministerial, para nos abençoar. Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e das histórias compartilhadas.
Se você gostou do podcast, não hesite em deixar uma avaliação positiva e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdo relevante.